Sejam todos muito bem-vindos, você que nos acompanha no YouTube, você que nos acompanha no Spotify. Vos lembro que pelo YouTube você tem a oportunidade de interagir conosco, então caso queira fazer qualquer tipo de pergunta, será muito bem-vindo. Aos que não me conhecem ou não lembram de mim, meu nome é João Stedley, estou como diretor executivo da VDI, que é a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, e cá estamos no 8º episódio, né? Passou rápido, começamos em fevereiro. Hoje estou especialmente animado porque temos um convidado de uma área um pouco diferente do padrão que a gente está acostumado a entrevistar, ou melhor, bater papo aqui no CEOcast. A gente tem falado com muitos presidentes de indústrias alemãs. Rubens tem uma carreira corporativa brilhante, também foi CEO há muitos anos, ainda é CEO, só que agora de um ramo muito mais tecnológico. Ele vai contar aqui para a gente um pouco da trajetória dele. Como que você está, Rubens? Seja bem-vindo. Estou super feliz de estar aqui com você, João, com a VDI. E olá a todos, um grande prazer estar aqui nesse bate-papo. Que bacana, Rubens. Seja bem-vindo também. Eu estou bem ansioso para essa 1 hora nossa que a gente vai bater um papo. Vamos falar bastante de tecnologia, de startups, empreendedorismo, carreira, engenharia e tantos outros temas interessantes. Eu queria começar com uma pergunta bem aberta, até para o público que possivelmente não te conhece. Queria saber quem é Rubens Approbato, assim, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Se apresente para o pessoal, por favor, Rubens. Legal. Bom, eu sou o pai do Rubens, o terceiro Rubens da família, né? Meu pai é Rubens, eu Rubens Approbato Machado Júnior e o Rubens Approbato Machado Neto. Sou pai do Eduardo também, e avô do Antônio e da Maria Carolina, né? Que hoje estão morando lá em Londres. Bastante saudade deles, né? Engenheiro, né? Formado pela Poli, fiz meu mestrado em Industrial Engineering pela Stanford University, e sou corintiano, né? Dos fanáticos, então sei que aí nós não concordamos, né, João? Seu coração é verde, tá certo? Pois é. E trabalhei por muitos anos no mundo corporativo, fiz uma boa parte da minha carreira dentro da DuPont, onde assumi lá várias vice-presidências, tanto na vice-presidência financeira, vice-presidente de alguns negócios, como Lycra, Teflon, responsabilidade global por Teflon Finishes. Em alguns deles competi muito cordialmente com empresas alemãs, claro, né? Imagino, claro. Fui responsável pelas operações para a América Latina, na DuPont. Depois presidi a Petroquímica União, a PQU, que é um dos 3 crackers de nafta no Brasil, né? Alimenta todas as indústrias químicas do Sudeste. E aí também tive clientes alemães, né? Depois tive a oportunidade de ir para o setor de agronegócio, como CEO de uma empresa norueguesa, uma experiência bem diferente, trabalhar com noruegueses, né? Uma cultura bem mais direta até do que a cultura americana, né? Então, foi um aprendizado muito interessante. E por fim, assumi também a presidência para a América do Sul de uma outra multinacional do setor químico, a Cabot, aqui na América do Sul, né? Então, essa carreira corporativa inicialmente, e depois passando para o mundo de startups, e aí nós vamos conversar mais sobre isso. Boa, legal, Rubens. Parabéns pela carreira, brilhante a propósito. Já tem um pessoal aqui te comentando no chat, te cumprimentando, o Alexandre Irineu Gomes, o Roberto, te dando um oi, falando que é um prazer escutá-lo novamente. Obrigado por ter compartilhado um pouco da sua carreira conosco.
Rubens, queria saber o seguinte, para o pessoal, nosso público que nos ouve, tanto no YouTube e Spotify, entenderem o que exatamente é a Poly Angels, porque a Poly USP, né, Escola Politécnica, é muito famosa. Poly Angels, imagino que é uma entidade relativamente nova. Conta um pouco para a gente o que é a Poly Angels. Legal. A Poly Angels, ela realmente é bem mais nova que a Poly, tem 3 aninhos só. Sim. E ela é uma associação sem fins lucrativos de investidores anjo, né? E nós temos temos uma regra lá que ela é aberta não só para politécnicos, né, mas para quem quiser se associar, dentro de um limite de 60% pelo menos de politécnicos, né? O que a gente pretende com isso? Manter um perfil, um DNA, né, mais tecnológico mesmo no grupo, né, e associado, no caso, a uma escola comum, né, que é a Politécnica, mas, ao mesmo tempo, conseguir uma diversidade no grupo, né? Pontos de vista diferentes, que é muito importante em qualquer lugar, mas, em particular, no segmento de empreendedorismo e startups, né? Então, a Poly Angels, ela foi fundada por ex-alunos da Poly. Então, nesses 3 anos, a gente aprendeu muito sobre isso, né? Fazendo. Temos um deal flow bastante ativo, a gente recebe aproximadamente de 30 a 40 startups por mês para analisar. Já analisamos mais de 1.200 startups e investimos nesses 3 anos, você vê que o funil é bem estreito, né? Nós investimos em 16 e tem 4 aí que estão para sair. Então, um funil bem estreito de escolha. E também é um grupo de amigos, é uma das coisas que a gente preza muito dentro da Poly Angels, né? É um grau de companheirismo, network, porque no final são pessoas que vão trabalhar junto de uma certa forma, ser sócios em startups, trabalhar junto em ajudar no sucesso de startup, no sucesso de empreendedorismo. Então, a gente gosta de criar, além de tudo, um ambiente de camaradagem e companheirismo aí entre o grupo. Que legal, Rubens. Eu confesso que antes de conhecê-lo, não conhecia a Poly Angels. Eu acho que é um conceito tão atual e tão interessante que faz sentido com que a gente tenha essa live aqui para contar para as pessoas, né? Então, fiquei bastante feliz que você está aqui batendo um papo comigo. Agora, uma questão que eu queria saber é o seguinte: você contou lá no início para a gente que você tinha uma carreira corporativa, né? Como vice-presidente de grandes empresas, como presidente de grandes empresas, e simplesmente de uma hora para outra você decidiu para esse mundo que não é tão corporativo assim, né? É bem diferente, né? Assim, o mundo de startups é mais jovial, é outro timing, é outro objetivo. E eu queria entender para você, como um executivo sênior do mercado, vamos dizer, tradicional, pulando agora para uma inovação disruptiva, uma coisa totalmente diferente. Como que é, ou como foi, como tem sido essa transição toda? Não foi fácil, não, viu? Imagino. E ainda mais quando eu comecei. Eu comecei em 2016, né? E é interessante isso. Eu estava numa posição, era CEO e presidente da Cabot aqui na América do Sul. A Cabot é uma empresa química de ponta, né? Sede em Boston. Pessoal muito bom, pessoal de Harvard, pessoal de MIT, muita gente boa. E você, como CEO, tem um certo controle da sua agenda, né? E portas abertas para muitos contatos, etc., né? E foi incrível, porque quando eu me deparei com esse grupo de startups, eu vi o quanto que eu estava blindsided, né? Quanto que eu não via aquela revolução que estava ocorrendo de dentro da corporação, né? Na corporação você acaba sendo consumido por uma agenda, por seus planos, seus objetivos, demandas internas e etc.
e até um pouquinho, vai tomar cuidado com a palavra, mas aqui, como estamos entre os amigos, eu acho que eu posso usar, até um pouquinho aquela arrogância corporativa, né? Sim, De achar que está certo, né? E que tem um caminho, né? E a gente não estava blindsided para essa revolução que estava acontecendo, essa nova forma de fazer negócio, né? Nova forma de empreender com empresas com potenciais fantásticos, né? Exponenciais muito grandes. E aí, quando eu me deparei com esse mundo, eu me entusiasmei, né? Eu sou também egresso de Stanford e eu fui ver o que estava acontecendo em Stanford e me deparei com o trabalho do Steve Blank, do All Rise, e tudo que estava acontecendo lá. E falei, nossa, o mundo está tendo uma revolução do ponto de vista de inovação e empreendedorismo. Né? Estamos saindo de um estágio onde isso, obviamente, sempre existiu, né? Mas entrando numa fase onde isso vai existir de uma maneira muito mais rápida, muito maior e com um grau de sucesso maior, porque estamos saindo de uma fase de arte, colocando um pouco mais ciência no processo, que foi isso que Stanford conseguiu fazer com o trabalho de vários acadêmicos lá, baseado num estudo de mais de 15 anos do que tinha dado certo e o que tinha dado errado e por quê, né? E isso, então, uma arte começou a virar ciência. E aí, isso tudo me elevou muito o meu grau de entusiasmo, né? Eu já estava, de uma certa forma, com a minha missão corporativa concluída, né? Eu tive alguns aspectos pessoais. Foi o ano onde meu pai faleceu, né? Então, do ponto de vista pessoal, muita coisa acontecendo, e foi interessante essa saída do mundo corporativo e uma reinvenção pessoal. Mas foi muito complicado, porque todo o instinto e tudo que eu aprendi em anos e anos no mundo corporativo, e que instintos bons, né, porque me ajudaram a ter bastante sucesso, de repente eu comecei a perceber que eu tinha que tomar cuidado com eles, porque esses mesmos instintos nesse mundo de startups e empreendedorismo disruptivo, eles não funcionam, ao contrário, atrapalham. Então, teve muito ajuste a ser feito. eu imagino. Puta, mas que legal essa transição, Rubens. Deve ter sido difícil mesmo, principalmente no início, né? A gente, talvez como você mesmo disse, a arrogância corporativa, o modus operandi, né? A forma como as coisas funcionam, existe um certo padrão e a gente traz isso para o mundo da tecnologia, não funciona, né? Ou nos coloca em risco. Então, que interessante. E Olha, teve uma coisa, diga, viu, diga. João, que é o seguinte: como tudo na vida, né, o que mantém a gente firme é o propósito, né? Sim, Porque tudo é difícil, né? Tudo, você quer expandir suas barreiras, você tem que estudar, você tem que ouvir, você tem que errar, você tem que ter. Custa dinheiro, né? Perdi já bastante claro. dinheiro, mas isso faz parte do jogo. Então, o propósito que eu vi começou quando eu comecei a estudar o assunto, sabe? Tá. Eu vi o seguinte, que isso era 2016, né? E eu e um grupo de colegas, né, começamos a estudar isso e vimos que aqui no Brasil, em São Paulo em particular, essa forma de fazer as coisas, né, desse mundo de startups e empreendedorismo disruptivo, né, que em ambiente de altíssima incerteza, onde você está tentando usar tecnologias novas para trazer soluções 10 vezes melhores para problemas já resolvidos de outras formas, né? Esse ecossistema aqui em São Paulo, o alicerce principal era o setor financeiro, né? Era o Itaú, era Sim, o Bradesco, né? E as escolas de engenharia estavam um pouco distantes. E naquele momento eu fui falar lá na Poli,
né? Que muitos colegas lá são professores lá, e o acesso até o diretor, um cara, na época era o Piqueira, um cara muito aberto para essas coisas. E nós notamos que a Poli, e assim como as outras escolas, estavam afastadas desse ecossistema, gerando naturalmente pessoas, mas não de uma forma sistemática, né? Então surgiu essa ideia de, pô, até num papo na época com o Piqueira, falar, pô, se a gente precisa aproximar as escolas de engenharia do ecossistema de esse ecossistema de inovação, porque é ele que traz o talento e traz a tecnologia para o ecossistema. Sem isso, é um voo de galinha, né? Você Sim. precisa ter, além do dinheiro, você precisa, além da densidade, além do marco regulatório, você tem que ter os talentos e tem que ter a tecnologia para manter o ecossistema funcionando. Faz todo E sentido. isso daí que a gente se propôs a fazer, aproximar as escolas de engenharia do ecossistema. E aí surgiram a ideia da Poly Angels, da Polystart e outros. Puta, que legal, Rubens. E falando desse afastamento, né, que vocês tentaram, aliás, tentam e conseguem até hoje romper, dessa aproximação entre faculdade ou escola de engenharia e startups, tem um outro lado também, que é o relacionamento entre startups e as empresas convencionais, né? Eu não sei se até hoje, mesmo já há alguns anos a gente falando de startup e empreendedorismo, se isso é muito bem estabelecido. Então, o que eu queria te perguntar qual que é a melhor forma, a melhor maneira de uma empresa lidar, ter relacionamento, entrar no mundo das startups? Isso é interessante, porque lá no começo, as empresas não entendiam até muito bem. eh, Como eu disse, eu tinha acabado de sair numa corporação de ponta que não estava dando nem muito bola, olhando o mundo, muito esse mundo. Sim, Isso mudou demais nos últimos anos, né? Hoje, você vê a maioria das empresas muito atentas, acompanhando o mundo esse ecossistema de startups, né? Algumas criando corporate startups, né? Startups que nascem dentro das próprias dentro. empresas, né? Um exemplo de muito sucesso a PagSeguro, né? Começou dentro da UOL, a outra mais recente aí, a Zé Delivery, dentro da Ambev, né? E outros, né? Empresas com seus corporate VCs, né? Comprando a VEG, por exemplo, atuando no mercado e fazendo aquisição de algumas startups, né? Para trazer isso para dentro do seu grupo, né? Então, você vê que o mundo está acelerando também e as corporações já entenderam que existe ali um risco e uma oportunidade. Mas é aquilo que eu comentei, são mundos muito diferentes, né? Então, tem que ser feita uma preparação tanto do lado da startup como do lado da empresa, né? Para compatibilizar essas coisas. Se não é quase você colocar duas engrenagens muito diferentes, né? Uma com muito grande, com um torque muito grande, e outra com uma velocidade muito grande, e encostar as duas. A gente sabe que vai arrebentar tudo, né? Você precisa fazer aquela caixa redutora entre elas, né? Então, esse meio de campo, essa preparação das empresas para lidar com as startups. E dentro das startups, o entendimento de como funciona a corporação, isso é fundamental para as coisas funcionarem. E isso tem surgido em áreas de inovação, em trabalhos de algumas empresas que estão ajudando as empresas a fazerem isso, da própria entrada de executivos das empresas em grupos como o nosso, né, na Polienzo, porque é uma oportunidade de entender melhor esse mundo de startups, através dos corporate VCs. Então, tem muita coisa acontecendo e vai acontecer ainda mais. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é o momento, né? Eu acho que quando a gente fala, muitas vezes, a gente
transborda bastante conhecimento através das nossas iniciativas sobre indústria 4.0 de uma maneira geral, né, Rubens? E tem uma expressão que a gente usa bastante, que é um pouco pesada, mas é a seguinte: do or die, né? Então, acho que as empresas que não se relacionarem, não tiverem absolutamente nenhuma pretensão com startups, vão acabar ficando para trás, né? Acho que... É um risco muito grande, né? Pois porque pode ter certeza que na sua empresa, nesse momento, tem alguma startup aí pensando numa solução que é para o seu cliente 10 vezes melhor do que a que você oferece. Você pode ter certeza, se vai ter sucesso ou não é outra história, mas que você pode ter certeza que tem alguém pensando nisso, nesse momento tem. Veja a quantidade de startups que tem no ecossistema global hoje em dia, né? E a quantidade e a taxa de aumento que isso que você vê, né? O crescimento desse ecossistema. Então, é algo que você tem que estar ligado e tem que estar acompanhando. É verdade, é verdade. E em especial no Brasil, né? O movimento está muito grande. Isso dá um sentimento muito, muito gostoso de patriotismo, de empreendedorismo brasileiro, né? Dá um orgulho maior. O Brasil é um caso interessante, porque no mundo, hoje, tem algo como 850 unicórnios, né? Unicórnios são aquelas empresas que atingem um valuation acima de $1 bilhão, né? Que é pouco, né? 850 unicórnios numa quantidade fantástica de startups que você tem aí, né? E o Brasil chegou a 20 unicórnios, né? E segundo a AB Startups, o Brasil tem algo em torno de 15 mil startups. Vamos dizer que tenha mais umas 5 mil que entraram e saíram do jogo nesse período que se formaram esses 20 unicórnios, dá uma relação de unicórnio para cada 1.000 startups, que é uma relação muito interessante, muito boa, sabe? Isso sem contar as outras que não viraram unicórnio, mas que ou foram também, adquiridas, né, no meio do caminho, ou conseguiram valuations muito importantes. Isso porque no Brasil tem muito problema. O Brasil tem muito problema mal solucionado. E tem um mercado muito grande. Então, você junta muito problema com um mercado muito grande e você tem também talentos, né? A hora que você estuda os talentos das startups, você vê que alguns tiveram uma experiência também fora do Brasil. Muitos tiveram experiência fora do Brasil. Então, duplos diplomas, né? O sujeito fez poli, também estudou na Alemanha, ou estudou na França. Então, essas pessoas com um talento, mais essa bagagem, mais a coragem de empreender, né? Com um ecossistema que apoia, tem funcionado bem no Brasil, né? Eu brinco, é só não estragarem com um marco regulatório aí cheio de regrinha, né? Deixa o ecossistema funcionar, que isso realmente pode fazer diferença importante na nossa economia. Já faz hoje, né? Com certeza, com certeza. E Rubens, onde que entra a engenharia? Você é engenheiro, né? Você está conversando com uma entidade também de engenheiros, claro, em especial alemães. Engenharia nesse mundo de startups, onde que entra? Qual que é a relação? Entra em tudo, né? Entra em tudo. Por que eu te digo isso? Porque o que viabiliza a disrupção? São as novas tecnologias, né? Porque senão, aqui entre nós, a solução já tinha sido, com tanta gente boa, tantas cabeças e tanto dinheiro, a solução disruptiva já teria ocorrido antes, né? Nós tivemos uma inundação de barateamento de tecnologias que antes eram pouco acessíveis, né? Então, a capacidade computacional, por exemplo, hoje viabiliza modelos de deep learning que eram conhecidos. Quando eu fui fazer o meu mestrado, tem um livro aqui do meu mestrado de inteligência artificial. O problema é que não tinha capacidade computacional para fazer o que a gente faz hoje, né? Então, essas novas tecnologias viabilizaram, e o barateamento delas viabilizaram você parar e reescrever as soluções, né? Eu brinco assim que
as estradas da Itália, né? Eu sou aprobato, né? Eu sou italiano da Calábria, não sou. E as estradas da Itália são todas tortuosas e, né? E você fala, pô, quem desenhou essa estrada desse jeito, né? Por que não é uma linha reta, né? E algumas estradas foram abertas por vaquinha, né? Que estavam andando e abriram a picada inicial, e aí veio alguém e seguiu, e daí virou uma estrada. Então, algumas soluções são feitas com base naquilo que a gente tinha disponível, né? E hoje você fala, bom, põe um papel em branco aí e vamos redesenhar. Com tecnologias novas, você pode criar uma revolução. E o que é isso? Isso é engenharia. Né? Engenharia é a aplicação de tecnologia, não é invenção de tecnologia, é aplicação de tecnologia. E startup é aplicação de tecnologia. Né? Você está trazendo tecnologia para resolver uma dor, um problema que existe, uma necessidade real. Né? Você está juntando essas coisas. Né? Não a tecnologia pela tecnologia, porque ninguém compra. Você paga para resolver o seu problema. Se a tecnologia que está sendo usada ou não é outra coisa. Mas a hora que você vê uma solução que é 10 vezes melhor do que o que você usava antes, você muda. O que viabilizou os 10 vezes melhor? A nova tecnologia. E quem é que traz tecnologia para o jogo? Geralmente é engenheiro, né? Que sabe lidar com isso. Então tem tudo a ver. Por isso que eu até me entusiasmo a falar isso, né? Não tem como fazer startup sem tecnologia, não tem. Né? Então, você precisa ter um time que entenda a tecnologia dentro da sua startup. Né? Boa, boa. E perguntei agora, né? E engenheiro queria ir para e jovens, né? Porque a gente tem um estereótipo, muitas vezes certo, muitas vezes totalmente errado, né? De que a startup é normalmente compostas por um ou dois jovens, né? Que normalmente vão ao escritório de bermuda, né? Quando tem escritório e tal, aquela coisa toda, né? Então, um segundo movimento para complementar a minha pergunta de como você vê a juventude no mundo de startups também a atratividade de startups, né? Antes a gente era doutrinado a sair da faculdade e trabalhar na Coca-Cola e trabalhar na Dupont, esse era o nosso grande sonho, né? E trabalhar num grande banco e tal. E hoje em dia já tem jovens saindo da faculdade abrindo sua própria startup ou querendo trabalhar com própria startup, né? Então, jovens no mercado de startups versus essa atratividade também dos jovens por startups. Como que você vê esse cenário, Luiz? Até para exemplificar, né, o que você está dizendo, nós abrimos um curso lá na Poli de fazer a sua startup, né? E é um curso bem prático de um semestre, onde você termina o curso apresentando os pitches da sua startup, já com algumas com vendas, né? E nós abrimos esse curso lá e, para nossa surpresa, nós tivemos 150 inscrições logo de saída, né? Até tivemos que repensar todo o curso para poder dar o curso para 150 alunos ao mesmo tempo. Então, você vê que existe um interesse muito grande, né, disso. O que acontece? Você falou do jovem, né, e startup, né? A nossa inteligência é interessante, né? Você tem uma inteligência fluida, né? E uma inteligência contextual, mais solidificada, né? A fluida é aquela de se resolver problemas sem nenhuma referência, né? Então, é um problema que pintou na sua frente, você não tem muito da onde tirar a solução e você tem que achar uma solução para aquilo. E a contextual, né, ela é baseada, ela é uma inteligência para resolver esses problemas com base na sua memória, tudo aquilo que você já viu e conhece, né? Elas se desenvolvem de forma diferente. Uma atinge um pico, a fluida atinge um pico por volta dos seus 30 anos, né? E aí ela começa a diminuir, e a contextual ela continua crescendo. Então, tem uma startup, geralmente, você está querendo resolver um problema de uma forma muito nova. Então, utilizar essa inteligência fluida é muito importante, sabe? Por isso que sempre, na composição do time,
normalmente aparecem os jovens, porque são eles que vão trazer essa nova forma de pensar. A inteligência mais contextual, ela, às vezes, ela é um freio para isso, porque você já conhece muito daquele problema e já sabe muito o que já deu errado no passado e etc. Você, às vezes, tem dificuldade de sair disso, né? É até interessante, porque em algumas vezes, na hora de investir, formar grupos de investidores, às vezes é bom e ruim ter investidores que conhecem muito daquele segmento. Geralmente, os que conhecem muito daquele segmento são os que menos acreditam naquela startup daquele segmento, porque já conhecem tanto daquele segmento, falam, não, isso daí não vai funcionar, né? Imagina os dirigentes de uma cooperativa de táxi, né? Falando, olha, vai chamar táxi por aplicativo. Isso daí não vai funcionar nunca. Pô. Nós conhecemos nossos clientes, né? E de repente aparecem uns loucos lá que falam, não, vamos fazer, né? Então, mas, por outro lado, essa experiência também, em um determinado ponto, é muito importante para a startup, para não cometer alguns erros fatais, né? E para abrir portas e mostrar caminhos. Então, geralmente tem espaço para os dois na startup, né? Tanto profissionais mais experientes como mais jovens. E é até uma combinação interessante. A própria 99, né, de uma certa forma, usou essa jovialidade do Renato Freitas e do Ariel, junto com a experiência do Paulo Veras. Você vê que funcionou muito bem, né? Então, funciona muito bem. Agora, o ponto que você falou do jovem, eu acho que, de novo, empreender não é para todo mundo, né? É um processo muito difícil, ainda mais aqui no Brasil, muita resiliência, muito sangue nos olhos, muito propósito de querer realmente fazer, né? Então, muita gente vai tentar, alguns não vão ter sucesso, né? A maioria, por sinal, falha a primeira vez, né? Tem que ter persistência para ter esse sucesso, né? Então, mas por outro lado, os que têm sucesso começam a abrir oportunidades de trabalho para novos entrantes, né? Gente que vai alimentar essas novas empresas. Então, eu acho que tem muita oportunidade, tanto para quem quer fazer, como para quem quer trabalhar em startups, como agora, com essas startups corporativas, quem talvez queira trabalhar em startup, mas num ambiente um pouco mais seguro, né? Que também é uma boa opção. Sim, sim. Que legal, Rubens. E é um pouco da questão da diversidade também, né? Você comentou, o jovem junto com uma pessoa mais sênior se complementam, né? Então, é muito, muito bacana a sua resposta. Aproveitando esse gancho, Rubens, eu queria falar um pouco de capacitação, né? Em especial, de manter-se atualizado, né? Você tem cursos e até hoje continua fazendo, extremamente carimbado, certamente cursos informais também, né? Você tem um update de conhecimento assim difícil de acompanhar. E eu queria te perguntar justamente isso: como que a gente se mantém atualizado em meio a tantas informações, tantos cursos? Qual que é o segredo? Indica o caminho para a gente, Rubens. Bom, o primeiro segredo é querer fazer, né? Porque eu vou te dizer, eu tenho uma experiência que eu não esqueço, eu tenho que contar. Logo no começo da minha carreira, eu era estagiário ainda, tá? E eu trabalhava estagiário numa corporação. E a gente foi visitado por um pessoal de uma grande empresa de informática, né? Pela minha idade, você imagina qual era essa empresa, sim, né? Sim. E eu me lembro, essas pessoas lá, com seus ternos cinzas e sua gravata azul, né? Trabalhando nessa empresa de software, né? Assim, depois que a gente conversou sobre os produtos, eu lá de estagiário, só sapeando a reunião, essa pessoa fala assim, poxa, eu não aguento mais. Nesse mundo de informática é tanta novidade que eu não consigo mais acompanhar e ler tudo. Isso em
1979. Imagina esse cara Eu falei, hoje. porra, como é possível? Tem tanta coisa acontecendo e esse cara já jogou a toalha, não quer aprender mais, né? Então, a primeira coisa para aprender, você está querendo aprender, está querendo se manter atualizado, né? Porque, como tudo, dá trabalho, né? Você pode ligar a televisão e assistir um programa para distrair, ou então você pode abrir o seu canal de YouTube e ouvir uma palestra, ou ler um livro, né? Ou se envolver num diálogo como os que vocês promovem aqui, né? Então, e hoje não tem desculpa para o cara não estar atualizado, não Não. tem desculpa para o cara não ir preparado para uma reunião. É uma reunião sobre blockchain. Pô, entra lá e aprende sobre blockchain, pelo menos o básico, né? Então, começa com a vontade de fazer. E caminhos, hoje, pô, tem centenas, né? Tem centenas, né? E baratos, é outra coisa. Pô, antes era caro pra caramba você fazer um curso desse, né? Hoje você faz cursos maravilhosos de graça, né? Pois é. Não tem desculpa para não estar atualizado. Boa, boa, Rubens. Gostei da resposta. Olha, eu queria te perguntar mais uma outra coisa, Rubens. Um pouco mais agora olhando um cenário macroeconômico, assim, do ponto de vista social do Brasil, né? E falando especialmente do empreendedorismo, né? Não necessariamente startup, por assim dizer, mas você acha que o empreendedorismo por si só é parte importante assim da recuperação econômica do país? Esse incentivo do governo aos empreendedores brasileiros é realmente uma parcela importante dessa retomada? Como você vê isso? Eu acho fundamental, né? Porque até, olha só a complexidade, né? Até o impacto disso na arrecadação do Estado, né? Sim, Ah, antes era fácil, né? Você está aqui montando o carro, né? Você está aqui no Brasil montando o carro, né? Você tem um faturamento, você paga lá os seus impostos, é fácil apurar o resultado. E como é que você faz agora quando você tem uma solução global, vamos pegar o Waze, por exemplo, tá? uhum. Como é que você faz? Porque é um serviço que está sendo prestado e é praticamente essencial, né? Hoje em dia, né? Lógico. E como é que se tributa isso, né? Esse serviço, né? Uma empresa que está com sede em Israel, né? E cada vez mais, né? Você começa a ser tocado por grandes algoritmos, né? E soluções como essa. E se você está atrás, né? Mas a mão de obra aqui é barata. A mão de obra para o Waze é irrelevante. Pois Né? é. Então, aquela vantagem competitiva de alguns países que aqui a mão de obra é mais barata, né, começa a não fazer mais sentido, porque as soluções talvez não exijam mão de obra barata. Você consegue entregar o produto barato sem ter uma mão de obra barata, né? Porque você está usando robôs inteligentes, porque você está fazendo isso e aquilo. E o nível e aí, ligado com a educação, né, o nível do profissional que você exige, você passa a empregar, também é outro nível de profissional, né, que tem que ter um nível de educação melhor. E as nações que não conseguirem entender esse jogo, a distância vai aumentar ainda mais, né? Vai aumentar ainda mais. E o Brasil não tem por que não entrar nesse jogo e não ganhar esse jogo. Em algumas coisas, pode ser a solução, né? Porque em algumas indústrias nós já tínhamos perdido o bonde, né? Só que essas mudanças elas estão dando oportunidade, mesmo se você estava muito atrasado em alguma indústria, dar um salto quase que quântico, né? E recomeçar o jogo. Nós estamos atrasados, né? Nós temos que formar muito mais engenheiros. Você vê, hoje é muito difícil você encontrar programador, muito difícil, né? E pior, né? Pior, né? Com a globalização,
o programador daqui já descobriu que ganha muito mais prestando serviços para a startup lá da França. Lógico. Né? Então, é uma coisa que tem que ser olhada e é uma oportunidade que existe no Brasil, mais uma oportunidade que tem que ser muito bem apoiada, né? e trabalhada, né? Para a gente não perder esse bonde, porque esse bonde se perder, eu acho que a recuperação é muito difícil, né? E é incrível que nós temos que educar as pessoas, porque eu acredito que muitos, mesmo com as dificuldades que nós temos no lado político, né, muitos políticos podem ajudar, né, se entenderem melhor o que estão fazendo. Né? Então, às vezes, até leis com boas ideias, se não forem bem trabalhadas, podem prejudicar. Vou te dar um exemplo. A Lei Geral de Proteção de Dados. Em geral, eu acho que todo mundo concorda com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ela pode ser um inibidor para o desenvolvimento da inteligência artificial e o deep learning aqui no Brasil. Sim. E isso coloca as empresas brasileiras numa desvantagem competitiva enorme, se elas não tiverem como ter acesso a dados para poder fazer os seus algoritmos aprenderem. Né? Então, esse é um exemplo. Se não entender as consequências, você acaba fazendo uma lei bem intencionada que vai ser uma barreira para o desenvolvimento de novas empresas e boas empresas no Brasil. Boa, Rubens, muito bem colocado. Eu nem tinha pensado sobre esse ponto de vista, muito interessante mesmo. Agora, Rubens, você, além da carreira corporativa, agora juntou um know-how gigante dentro desse ecossistema de inovação, startups, empreendedorismo já há alguns anos. Né? Eu queria pedir conselhos para você sobre 2 pontos de vista. Né? O primeiro é uma empresa que está pensando em comprar uma startup. Qual conselho você daria para essa empresa? E para o jovem que está pensando em abrir uma startup, qual conselho você daria para esse jovem? Tá. Então, vamos lá. Cuidado. Os dois. Então, por que eu digo isso? Vamos lá, para uma empresa, né? É como eu falei, se a empresa não entende, não tem uma clareza, né, do porquê está fazendo isso, né, e de que forma essa decisão vai impactá-la, né, ou impactar a startup, a consequência pode ser uma frustração muito grande. Tanto na carreira do líder do projeto dentro da empresa, né, como nos próprios fundadores da startup. Né? Porque, obviamente, uma empresa, a estrutura de uma empresa não é montada para mudanças, ela é montada para otimização. Né? A administração tradicional otimiza recursos. Né? Já uma startup, ela está ali para mudanças e mudanças rápidas. Né? Eu digo, uma startup, o maior ativo da uma startup é o erro. Né? Numa empresa, errar não funciona muito bem, né? Quer dizer, imagina assim, sei lá, seu departamento, você chegar para o seu chefe, tem 80% de erro, né? Mas uma startup, porque ela está tentando fazer coisas novas, ela vai mais errar do que acertar. Sim. Então, o erro é confortável numa startup. Então, você já começa com 2 culturas muito diferentes. Né? Se você não entender isso sobre uma startup, você vai começar a colocar freios na startup e aí ela não vai funcionar. Né? E, por outro lado, se a startup não entender um pouco como funciona uma cultura corporativa, ela não vai ter como vender algumas dessas e construir esse espaço dentro da empresa, sabe? Então, você precisa de alguém lá dentro que entenda os 2 lados desse mundo para começar a construir. E tem que ter um apoio muito grande do topo, porque senão você está arriscando sua carreira em fazer isso, né? Alguém lá em cima vai falar, o que esse doido está fazendo aqui eu não estou vendo resultado e estou vendo um montão de tensão crescendo, né?
que são coisas boas que estão acontecendo, mas às vezes incomodam se não tiver um alinhamento desde o topo da organização, né? Uma visão clara disso, né? E um certo grau de paciência, porque startup não dá resultado trimestral. E a gente sabe que a maioria das corporações são cobradas na reunião com os investidores trimestralmente, né? E aí, como é que está o nosso resultado do mês, né? Então, são alguns detalhes que a gente tem que preparar o terreno, né? Tem que preparar o terreno e muito bem, sabendo que tem que fazer. E, por outro lado, não pode deixar de fazer, como a gente já conversou aqui. Se deixar de fazer, está correndo um risco muito grande. Então, eu diria, imediatamente começar a incentivar seus executivos a se envolverem, até a nível pessoal, né, nesse mundo. Não só o adulto aprende fazendo, né? Muito mais do que só lendo, né? Então, entra num grupo de anjos, né? Tenta se envolver, tenta falar com startups, né? E você naturalmente vai aprendendo, né? Essas coisas. O próprio contato com gente que já fez, já quebrou a cara, né? Isso daí, e criando um network de aprendizado, né? Sim. Então, esse é um lado, do lado de empresa. Não sei se ficou claro. Total, Tá? total. Agora, do lado do cara que vai empreender, né? Se prepara, né? Prepara, como diz a Anitta, lá no Nubank, né? Exato. Prepara, porque vem muito desafio, muito vento na cara, né? Quem é velejador aí do grupo deve saber o que é isso, né? Bota uma boa tripulação no barco, porque vai dar vontade de jogar um para fora do barco de tempos em tempos, né? E põe o barco na água, sabe? Põe o barco na água. Não adianta ficar teorizando, porque mas e o destino? O destino, de uma certa forma, o vento vai te levar, tá? E vai ser a sua capacidade de ajustar para o que é jogado em cima de você, que vai te levar normalmente para um lugar que você nem imaginava para onde ia. A gente fala assim, um dos problemas do empreendedor é isso, ele ter a capacidade de ouvir o mercado e responder ao que está ouvindo, e não se apaixonar pelo produto, né? Então, tudo isso conversa muito com quem já empreendeu, né? Ouve, aprende, pergunta o que funcionou, o que não funcionou. Hoje, aqui no Brasil, a gente já tem um bom número de pessoas, no ecossistema já tem muita gente, muito investidor, muito empreendedor, aceleradoras, né? Que vale a pena você ir e se educar, como tudo, né? Se educar um pouco, ouvindo e aprendendo um pouco com o erro dos outros. Hoje tem mais ciência no processo, né? Sabe, é aquele negócio. Para mim vai dar tudo certo. Não é. Tem coisas que hoje todo mundo sabe que funciona bem e coisas que não funcionam mal, né? Stanford já fez esse trabalho, outros acadêmicos já fizeram esse trabalho de escrever muito e falar muito sobre isso funciona, isso não funciona, né? Então, eu acho que se eduque, converse com as pessoas e esteja preparado. E coragem para ir em frente, né? Não vai ter mais sábado e domingo, né? Vai, vai ser uma vida bem diferente de uma vida de um emprego normal, né? Que geralmente é demandante, mas num outro nível de risco, né? Total, total, Rubens. Gostei das recomendações. A nossa conversa, Rubens, está se encaminhando para o fim. Faltam 5 minutinhos para a gente acabar o programa. Infelizmente, passou super rápido, mas eu ainda tenho uma última pergunta para te fazer, né? E focando de novo, né, na sua experiência, né, de corporativo, de grandes corporações, grandes cargos dentro das corporações, e agora também ainda como CEO, mas de um grupo, de um ecossistema totalmente diferente de inovação, tecnologia e empreendedorismo, né? Juntando os dois,
na sua carreira, como trabalho mesmo, Rubens, quais que foram as maiores lições aprendidas, na sua opinião? Eu acho que a principal lição, e eu reflito isso até no meu mundo corporativo, é a seguinte: olha, ah, as brigas passam, mas as cicatrizes ficam, né? Tá. Então, o que eu digo é o seguinte: às vezes a gente briga muito, né, para fazer as coisas acontecerem, né? E eu te digo, e, e nessas brigas, às vezes a gente rompe até relacionamentos, porque a gente está na Sim. ânsia tão grande de fazer as coisas acontecerem, né? E a gente acaba, em alguns momentos, passando por cima ou forçando situações, etc., né? E essa cicatriz de relacionamento ficam. E depois passa anos lá, você nem sabe por por o motivo lá que gerou a cicatriz, né? Então, eu digo assim, olha, na nossa vida profissional, né, e na nossa vida pessoal, no final, né, é poder saber que você também deixou muitos amigos, muita gente que tem prazer em te rever, né? Muita gente que conta as suas histórias, né? Não é você que está contando, são outros contando a história deles, mas te incluindo nas histórias de forma positiva e com boas Claro. memórias, né? Então, eu acho que isso vale nos dois mundos, né? Tanto no mundo de empreendedorismo como no mundo corporativo. Acho que essa, assim, como lição de vida para mim, e a gente só vive uma vez, né? Não dá para voltar a maquininha e falar, pô, não devia ter feito aquilo, né? Está feito, né? Temos que seguir em frente, mas eu acho legal você perguntar, porque tem muita gente aí que está no começo, no meio da jornada, né? Que Sim. fala, pô, legal, eu tenho que continuar atingindo minhas metas e fazendo o que eu quero, né? Mas eu tenho que fazer isso de uma forma inclusiva, né? Ajudando as pessoas a crescerem, né? Dando espaço para as pessoas crescerem, né? De uma forma abrindo espaço para a diversidade, né? Trazendo mais gente para próximo, não só me cercando de quem concorda com o que eu faço ou que pensa da mesma forma que eu Sim. penso, né? Trazendo e no final aquela ideia, poxa, um dia você vai contar para os seus netos, né? Algumas histórias que os seus netos vão se orgulhar e falar, pô, meu avô ajudou a fazer isso, né? E o mundo é um pouquinho melhor por causa dele ou dela, né? Então, eu acho que é isso, tentar manter essa perspectiva em tudo que a gente faz. Fantástico, Rubens. Queria te agradecer pela participação. O feedback do pessoal tem sido bastante positivo. Também agradeço os nossos ouvintes ou assistentes, afinal, agora a gente está com essa multiplataforma, né? Então, agradeço bastante a sua presença, Rubens. Foi um bate-papo super agradável, super leve, enriquecedor e, ao mesmo tempo, super rápido também, né? Nem parece que passou uma hora, mas nós estamos aqui uma hora batendo papo. Então, foi muito legal da minha parte. Queria saber se você tem alguma consideração final antes da gente encerrar a transmissão. Olha, eu só quero agradecer, eu admiro muito aí o trabalho que vocês estão fazendo com um grupo de engenharia. Eu acho que o Brasil precisa mesmo valorizar ainda mais a engenharia, em particular essa parceria com a engenharia alemã, que sem dúvida é um marco de excelência, né? Que todo reconhecido no mundo inteiro, né? Então, essa união da criatividade, né, com essa tecnologia toda, tem que dar muito certo, e é bacana vocês estarem trabalhando nisso, e de uma forma muito generosa, né, compartilhando isso com um público bastante grande. Então, agradeço muito aí o convite, e fico à disposição aí, caso alguém queira se aprofundar mais em algum desses temas, e deixo as portas abertas aí da Polyangels para quem quer conhecer mais também. Muito obrigado, Rubens. Não precisa se preocupar que eu encerro a transmissão por aqui. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui em nome da VDI.
Polyend é uma entidade fantástica e você também, uma pessoa excepcional e que a gente está muito feliz de poder ter te ouvido. Muito obrigado, um abraço e nos vemos em breve. Valeu.